E como a gente falou no começo desta edição do Tempo Real, o PL marcou uma reunião que deve estar acontecendo já já. Bolsonaro acabou de chegar no Congresso para discutir as medidas cautelares impostas contra ele. E o senador Ciro Nogueira esteve no último fim de semana com o ex-presidente e vai chegar agora ao vivo, em tempo real, para conversar com a gente também. Senador, boa tarde. Obrigada pela sua participação aqui com a gente na Jovem Pan. O que a gente pode esperar desse encontro de hoje? Acho que esse encontro mostra uma reação e um apoio ao ex-presidente Bolsonaro a essas medidas extremas que foram colocadas sobre as suas liberdades. E mostra que uma grande parte da política nacional dá esse apoio ao presidente nesse momento que ele tanto precisa e que nós estamos com ele para tentarmos enfrentar esse momento tão difícil da vida pública nacional. Em relação a medidas que vocês pretendem tomar, medidas políticas, vocês já estão estudando o que pode ser feito a partir de agora? O que o partido também, como líder do PP, o senhor pretende fazer nesse momento? Existe alguma medida já executiva, política e também jurídica para tentar reverter essa situação? Olha, são diversas medidas, né? A restrição de liberdade, porque ele é obrigado a dormir todos os dias na sua casa, isso impede que ele viaje pelo país. Uma medida que é totalmente descabida, sem menor respaldo, que é tirar o presidente das redes sociais, que é uma forma dele poder se comunicar com a população. O presidente não é condenado por nada, não foi julgado ainda por nada para que uma medida extrema como essa fosse implementada. Nós estamos estudando até no Congresso um projeto de lei para proibir qualquer tipo de cerceamento de redes sociais até o trânsito julgado de um cidadão que tem total direito de poder se manifestar, porque da forma como está acontecendo no país, isso é uma censura prévia que nós não podemos admitir em hipótese nenhuma. Agora, em relação a essa situação de Jair Bolsonaro, esse ritmo que a oposição chama de um ritmo acelerado sobre este julgamento e agora usando uma tornozeleira. O senhor acha que isso acaba expondo a imagem de um tipo de perseguição realmente ao ex-presidente, senador? Tem a dúvida, que é um homem que não está sendo acusado de roubar nem de matar e está tendo cesseado o seu direito de poder se manifestar, de poder ir e vir. Isso eu considero uma perseguição sem precedente na história do nosso país. Como vocês, os aliados estão chamando, Alexandre de Moraes agora perdeu o visto. Donald Trump já teve medidas mais cautelares, mais punitivas contra ele. O senhor acredita que isso vai continuar, senador? Isso arrisca ainda mais a diplomacia do Brasil e Estados Unidos? Como é que o senhor enxerga o tarifaço e todas essas questões que estão vindo? O senhor acredita que isso tem a ver com essa relação também da família Bolsonaro com o presidente americano? Acho que está faltando bom senso no país, né? Nós temos um presidente da República que gostou dessa situação para se vitimizar, para tentar aumentar a sua popularidade e tem agido de forma irresponsável nos ataques aos Estados Unidos, que é um grande parceiro econômico, o nosso mais antigo parceiro econômico. E isso tem prejudicado muito as nossas relações e quem vai sofrer com isso é a população, são os empregos, são as indústrias nacionais, e que nós temos que agora criar canais alternativos, já que o governo, desde o seu início, priorizou a ideologia em detrimento dos interesses nacionais. Nós temos que buscar outras formas de dialogar com o governo americano. Eu sou radicalmente contrário a esse tarifaço, eu não estou aqui para apoiar aumento de tarifa contra o meu país, mas nós temos que ter pessoas de nível, pessoas que tenham comprometimento com os interesses nacionais. E, infelizmente, nós temos um governo que colocou os seus interesses ideológicos acima dos interesses do país. Senador, muito boa tarde, um prazer conversar com o senhor aqui no Tempo Real. Senador, na última quinta-feira, dia 17, ficou definido pelo Senado uma comissão de senadores que vão até os Estados Unidos dialogar com autoridades norte-americanas sobre o tarifaço. Com quem que serão esses encontros? Como que o Senado pretende lidar com essa questão? Nós estamos vivendo agora um outro momento, né? Quando foi feita aquela comissão, era para tratar do tarifaço, depois teve essas sanções.
Eu acho que nós temos que rediscutir esse papel. Eu acho que eu defendo que quem possa fazer isso são os presidentes das duas casas. Eu acho que vai chegar o momento do legislativo, já que o judiciário está nesse conflito e o executivo irresponsavelmente não quer tomar as atitudes de defender o país, o executivo tem que tomar para si a responsabilidade de tentar um diálogo com o governo americano para que a gente possa evitar que essas medidas contra o nosso país sejam implementadas. Eu tenho uma outra pergunta, senador, sobre essa junção do União, do PP, que ainda tem nomes que ocupam um cargo dentro do governo aqui na esplanada dos ministérios. Como está esse plano de se tornar de fato oposição e uma saída do governo? Já tem uma estimativa de quando isso deve acontecer ou ainda não é falado sobre isso, sobre a saída do PP e do União de vez do governo Lula? Nós devemos fazer a nossa convenção para a homologação da federação no dia 19 de agosto. Está convocado tanto por mim quanto com o presidente Joedo. E logo depois eu vou propor que os partidos, suas bancadas se reúnam e proíbam qualquer membro do partido de participar desse governo. Ciro Nogueira, muito obrigada pela sua participação aqui em Tempo Real na Jovem Pan. Qualquer novidade, assim que essa reunião acontecer, o senhor tem aqui espaço aberto para comentar, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. E a gente aciona novamente o nosso comentarista, o Diego Tavares, para falar sobre esse novo alinhamento, né, Diego, da direita em relação à questão de Bolsonaro. O que a gente pode esperar a partir de agora de medidas jurídicas e também para tentar reverter essa situação imposta pelo STF? Olha, Márcia, essa questão é muito ampla e tem, de fato, muitos elementos políticos e elementos jurídicos relacionados. O fato é que essa tarifa que Donald Trump implementou sobre nossas exportações aqui no Brasil mexeu com o tabuleiro político. Nós tínhamos um governo federal que vinha em um decréscimo de sua popularidade e que, com esse tarifaço, parece ter encontrado uma nova narrativa que, inclusive, validado já por pesquisa, começou a levantar a popularidade do presidente Lula. Nós tínhamos até então um projeto muito robusto de direita em ascensão. O governador Tarcísio estava pontuando muito bem nas pesquisas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pontuando também muito bem, mas agora, com o retorno de popularidade do presidente Lula, muito possivelmente nós teremos também um realinhamento dos partidos em relação à base de apoio político para 2026. O fato é que as próximas eleições estão perto, são no ano que vem, mas para o calendário político ainda estão bem distantes e muita coisa pode acontecer, principalmente em relação ao tarifaço do Donald Trump, né? Muito embora seja no dia 1º já a possibilidade de implementação dessa tarifa, nós temos o vice-presidente da República dialogando com os norte-americanos de forma mais pragmática do que o próprio presidente, inclusive. Temos o governador de São Paulo empenhando muitos esforços porque o agronegócio paulista, o setor industrial paulista é muito atingido pelo tarifaço e tudo isso coloca uma certa dose de capital político nessas figuras. Nós precisamos aguardar para ver de fato como que essa tarifa vai ficar estabelecida, se ela vai ficar realmente nos 50%, se a investigação comercial dos Estados Unidos sobre o Brasil pela seção 301 vai resultar em uma sobretarifa ou se o bom diálogo, a diplomacia pragmática fará com que essa tarifa recue e estacione ali em torno dos 16%, 17%, que é a média do que tem acontecido no mundo. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, mas o fato é que esse foi o grande turning point da política brasileira nesse período que antecede as eleições de 2026. A gente já volta a conversar. Diego Tavares ao vivo e em tempo real nesta segunda-feira aqui na Jovem Pan. Só para voltar e atualizar a informação, há cerca de 15 minutos, essa reunião com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e cerca de 50 parlamentares já está acontecendo em uma sala na Câmara dos Deputados. Os assessores não foram autorizados a acompanharem esta reunião que já está acontecendo há cerca de 15 minutos. Então, a qualquer novidade, a gente vai atualizando esse encontro que já era aguardado lá do final de semana e anunciamos, inclusive, aqui na Jovem Pan.